semestre para os estudantes que participarem de uma quantidade considerável de encontros, 75% de frequência. Quando nós não passamos a lista de chamada, porque nem sempre dá certo, aquela lista do Google Forms, a gente faz o registro dos estudantes que participaram do encontro, tá certo? Então, se vocês estiverem participando frequentemente dos nossos encontros, vocês vão receber ao final do semestre uma certificação que nós vamos emitir. Tá ok? Para quem não puder participar do encontro, né, de forma síncrona, ou seja, ao mesmo tempo em que ele estiver acontecendo, vocês também podem assistir as gravações dos encontros. As gravações, né, assistir as gravações, não dá o direito à certificação e à presença naquele encontro, mas possibilita que vocês possam assistir, que vocês possam ter acesso às discussões tão importantes que estão sendo realizadas no laboratório. Para quem entrou agora também, a gente pode disponibilizar a lista, né, os links com todos os encontros já realizados. São debates muito frutíferos, muito interessantes, sobre uma diversidade muito grande, não somente de denominações, mas também de aporte teórico-metodológico, de construção das narrativas sobre essas diferentes denominações, né? Então, muitas vezes a gente vai contar com a participação de historiadores, sociólogos, antropólogos, por vezes os próprios religiosos e não somente os pesquisadores das religiões, e isso favorece muito, né, o enriquecimento, né, e o amadurecimento do nosso grupo, porque como o professor Saulo disse, o nosso objetivo aqui não é detratar e nem tecer apologia, nenhuma religião, mas sim compreendendo que as religiões e religiosidades são produto e produtoras das realidades históricas, a gente percebe, a gente compreende, a gente admite que é muito importante, né, compreender como se dão essas práticas, essas historicidades, como são modificadas, são adaptadas as práticas, as crenças, os discursos, né, e como que a religião e religiosidade é um prisma tão privilegiado, uma perspectiva tão privilegiada para a gente compreender a nossa sociedade, né, e sempre pautando a prática da alteridade, né, sempre buscando essa prática de compreensão do direito do outro de manifestar a sua prática religiosa, né, o seu direito de exercer a sua religião, e é com base nessa perspectiva o nosso diálogo aqui, que sempre vai apontar, então, para um pluralismo religioso, ora discutindo, né, as religiões cristãs, as religiões budistas, as religiões afro-brasileiras, sempre tentando abarcar o maior número possível, né, de perspectivas religiosas, para que a gente tenha um olhar, uma cosmopercepção cada vez mais ampla, né, ao olhar para a realidade e a lutar também pelas transformações e por uma sociedade com mais equidade, né, com mais respeito na diversidade. A gente agradece demais o aceite do Sheik Vitor para estar aqui presente com a gente hoje, conversando sobre esse assunto tão relevante, né, o Islã e islamismo, a islamofobia está aí, a gente sabe, né, que há muitos discursos que buscam construir imagens por vezes pejorativas, negativas, né, então é muito importante que a gente tenha uma atenção, que a gente possa aqui, né, dar toda a nossa escuta ativa e sensível a essa fala. Comumente, a gente abre para o expositor ou a expositora, essa pessoa vai falar sobre o tema, cerca de 50 ou 60 minutos, e ao final dessa fala, a gente abre para todos os participantes fazerem os seus comentários, tirarem as suas dúvidas, e vocês podem ficar muito à vontade. Tá ok? A gente só pede mesmo para que não haja interrupção durante a fala, né, do nosso convidado, e ao final todas as perguntas, todos os questionamentos vão ser feitos, tá certo? O nosso teto é 9 horas, então comumente é 1 hora de exposição, mais 1 hora de diálogo, às vezes a gente consegue passar um pouquinho, mas aí vai depender da disponibilidade de todos, inclusive do nosso convidado, tá certo? Então, eu agradeço a sua presença, Sheik Vitor, e passo a palavra para que você possa, então, trazer, né, essa narrativa para nós. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. É uma oportunidade. E Saulo é meu amigo, sempre quando ele chama, é uma obrigação.
Então, Sheikh, muito obrigado mais uma vez, e você é uma pessoa maravilhosa. Eu quero dizer aqui, quero dizer para todos que estão aqui que eu tenho você em altíssima estima na minha vida, viu, querido? De verdade. Muito obrigado, viu? Obrigado. Recíproca verdadeira, como eu disse naquela vez. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Em nome de Deus, o clemente, misericordioso, que a paz esteja sobre o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, seus seguidores até o dia do juízo final. Não sei se está claro, o áudio está claro, né? Está claro? Bacana. Então, eu vou começar explicando o que é o Islã, né? Pilares do Islã, os pilares da fé, e aí eu deixo para vocês perguntarem como está organizado, né? Encerro o que eu tenho a dizer. Primeiro, o Islã, a palavra Islã vem da palavra, quer dizer, deriva da palavra as-salam, quer dizer paz, né? Allah subhanahu wa ta'ala quer dizer, a saudação do muçulmano para um outro muçulmano é assalamu alaikum, quer dizer que a paz esteja sobre você. Então já é uma saudação de paz. O significado do Islã, da religião, em árabe se diz assim: istislam lillahi ta'ala bi-ta'a, istislam lillahi ta'ala bi-tawhid, quer dizer, a pessoa se entregar a Allah subhanahu wa ta'ala como a unicidade, através da unicidade. Eu vou explicar palavra por palavra, inshallah. Al-istislam lillahi ta'ala bi-tawhid, quer dizer, a pessoa se entregar a Allah subhanahu wa ta'ala com a unicidade, wa inqiyad lahu bi-ta'a, e se submeter a ele com obediência, wa khulus min ash-shirk, e wa ma siwa, quer dizer, e se livrar de qualquer associação ou tudo que se iguala a ela. Primeiro que muitos creem que o muçulmano adora um Deus diferente do que os outros, né? Por exemplo, acredita que Allah subhanahu wa ta'ala em árabe, Allah, né, em árabe, é um Deus distinto, um Deus árabe. Não, Allah subhanahu wa ta'ala é o nome de Allah. Allah é o nome de Deus. Deus em português é Allah. Ou Deus em árabe é Allah. Tanto que o indivíduo, quando você vê um cristão, um judeu árabe, quando fala Allah, você vê na Torá e no Evangelho, vai dizer Allah, não vai ver outro nome. Mas por que o muçulmano prefere denominar Allah subhanahu wa ta'ala, ou Deus, por Allah, do que Allah, que é em português? Porque em português, Deus, existem variações desse nome, né? A gente pode dizer Deus, deuses, sendo que Allah é um nome restrito a ele. Quer dizer, em árabe você não vai encontrar nada que seja ou que encontre o nome de Allah. Então é um nome específico a ele. Só ele se chama Allah. Entende? Mas não quer dizer que ele tenha somente esse nome. Não quer dizer que só ele tem o nome de Allah. Na verdade, ele tem mais de 99 nomes. E cada nome tem uma característica. E as características dele são perfeitas. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala. Então, essa é uma base. Quer dizer, esse é o começo. Outra coisa também que o pessoal... são todos estereótipos que as pessoas têm, né, sobre o Islã. Outra coisa também é que acreditam que o muçulmano é uma religião predominantemente árabe. Pelo contrário, a maioria dos muçulmanos não são árabes, apesar da língua que nós utilizamos é a língua árabe, é a língua do Islã, é a língua base, porque o último profeta, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, era árabe da Península Árabe, e a língua dele era árabe. E o Alcorão nosso livro sagrado, foi revelado em árabe. Então, para uma pessoa ter conhecimento da religião, ela tem que ter conhecimento do árabe, quer dizer, não do árabe em si. Não é que tem que saber ler e escrever árabe, não, mas ter conhecimento para ler o Alcorão. Mas para ter um conhecimento de um sábio, não, ele deve saber árabe. Outra coisa, 85% da população muçulmana são não de árabe, como eu disse, e a maior população muçulmana é na Indonésia. A Indonésia é no Sudeste Asiático.
né? Mas a maioria da população árabe é muçulmana. Mas existem árabes não muçulmanos, existem árabes cristãos, judeus. Por exemplo, William Bonner, que passa na televisão, esse é descendente de árabe cristão. O dono dos bancos Safra são árabes judeus, e assim por diante. Então, esses são estereótipos que fazem, né? Tá. Então, eu vou falar agora sobre os pilares da fé. Na verdade, é pilares da fé, né? Quando eu falo pilares da fé, é o pilar que... Na verdade, pilar é tudo aquilo que sustenta algo, né? Por isso chama pilar. O que sustenta a nossa fé. Por exemplo, o que sustenta a construção é o pilar, né? É a base da construção, e sem ela, se derruba a base da construção, a construção cai. Então, por isso a gente chama de pilar. São 6 pilares da fé, que sustentam a fé de todo muçulmano. Todo muçulmano ele é obrigado a acreditar. Se um indivíduo que se denomina muçulmano diz eu não acredito nisso, ele automaticamente sai do Islã. Então, o Islã ele tem bases. Essas são as 6 bases do Islã. E tem mais 5 pilares do Islã, que são, na verdade, pilares mais referentes à prática do Islã. Eu vou começar com os 6 pilares do Islã, da fé do muçulmano, né? Que a gente chama, em árabe, se chama Arkanul Iman, quer dizer que é os pilares da fé. E os outros chamam Arkan al-Islam, quer dizer os pilares do Islã. Os pilares da fé são 6. O primeiro é o quê? Claro, como todos... Da onde que eu tiro isso? Da onde... Qual a minha diretriz? Qual a minha referência para me basear? O muçulmano sempre se baseia no Alcorão, que é o nosso livro sagrado, revelado ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, através do anjo Gabriel. Lembrando que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, quando eu falo sallallahu alaihi wasallam, quer dizer que a bênção e a paz de Deus esteja sobre ele. Porque no Islã é uma falta de não vou dizer para vocês, uma falta de educação, você lembrar, mencionar um profeta, um mensageiro, e não como eu vou falar que Allah subhanahu wa ta'ala tem misericórdia dele, que abençoe a ele. É a mesma coisa mencionar Allah. Quando menciona Allah, se fala Allah Jalla Jalaluhu, Allah Azza wa Jalla, quer dizer, glorificando Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, exaltando Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é muito normal entre os muçulmanos. Então, o Alcorão foi revelado ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a bênção e a paz de Deus esteja sobre ele, e ele era iletrado, quer dizer, não sabia ler nem escrever. O Alcorão, possui 114 capítulos. Cada capítulo possui versículos distintos. No Alcorão, ele tem regras de leitura, não se lê. O Alcorão não se lê, se recita. Por exemplo, quando a pessoa quer aprender a ler o Alcorão, primeiro ela tem que passar por aulas. Um sheikh vai e ensina ele. Porque tem onde ele parar, onde pausar, quer dizer, né? Onde a pessoa aumentar, diminuir, onde nasalizar. Tem partes que são nasalizadas, tem partes que não são nasalizadas. Então, tem uma série de regras, né, para a leitura do Alcorão. É que ele recitar. O Alcorão ele não pode ser colocado no chão, não pode ser pego sem sem a ablução, que é uma purificação que o muçulmano faz antes de pegar o Alcorão e antes de orar também, faz essa purificação. O Alcorão também ele não pode ser colocado em lugares sujos, impróprios, como banheiro, pecado. Se a pessoa coloca até intencionalmente, isso tira a pessoa do Islã automaticamente, entende? Porque como se ela estivesse menosprezando a palavra de Deus. Então, são todas as regras do Alcorão. No final, se eu me lembrar, se vocês me lembram, eu vou ler um trecho do Alcorão. Vou mostrar o Alcorão para vocês. E depois vou ler um trecho do Alcorão. Então, o primeiro pilar da fé do muçulmano, e essa é a base do Islã, quer dizer, esse é o pilar principal, é a crença no Deus único, que a gente chama de Tawhid, que é a unicidade. A Tawhid, quer dizer, não é só acreditar em Deus, por exemplo, o indivíduo eu acredito em Deus. Não é só isso. Não basta acreditar em Deus somente. É uma série de regras. A pessoa tem que acreditar. A pessoa tem que não associar nada a ele, nem comparar e adorar somente a ele.
né? Quando se fala a Tawhid, ela se refere a isso, quer dizer, acreditar em um único Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, que Ele é o Criador, o sustentador, o regente de tudo, né? Adorar somente a Ele, não associar nada a Ele, não comparar nada a Ele, né? E reconhecer Ele, né? Reconhecer Ele. Então, esse a gente chama de Tawhid, que é a unicidade, esse é o primeiro pilar da fé do muçulmano e o principal. Por isso, Deus, o Altíssimo, enviou o profeta com esse intuito, né? Enviou livros com esse intuito, aos seres humanos, né? Todos, né? Para que apresentasse a Ele, né? Que o ser humano adorasse somente a Ele, que louvasse somente a Ele, né? Que agradecesse somente a Ele e assim por diante. Essa é a principal base do Islã, que é de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, não associar nada a Ele, não comparar nada a Ele, né? Reconhecer a Ele como regente, soberano, criador de tudo e assim por diante. Esse é o primeiro pilar. É o primeiro pilar. E o mais importante do Islã. O segundo pilar do Islã, da fé do Islã, né? O segundo pilar da fé é a crença nos anjos e mensageiros, né? Tem divergência entre anjos e mensageiros, mas nem todo profeta, né? Anjo não, a fé nos mensageiros e profeta. Nem todo profeta é um mensageiro, mas todo mensageiro é um profeta. Tem divergência entre os sábios, o que é profeta e mensageiro, mas o veredito final, o veredito mais próximo de um veredito correto é o que o mensageiro veio por uma nação em que havia nelas pessoas que eram incrédulas incrédulas é que eu digo que associavam a Deus, né? Que não eram monoteístas, né? Mas sim politeístas. E os profetas não, foram enviados para um povo ao qual todos eram politeístas, ou seja, adoravam somente Allah subhanahu wa ta'ala. Então, mas tem outras divergências. Alguns sábios dizem que o próprio mensageiro são aqueles que vieram com livro, o profeta não veio com livro específico, ou veio com uma lei, o mensageiro veio com uma lei, e o profeta não veio com uma lei. Mas o importante é que o mensageiro e o profeta são seres humanos que alcançaram um nível de espiritualidade fora do normal. Não cometiam pecados grandes, e no Islã existem pecados grandes e pequenos. Não cometiam pecados grandes, há divergência entre eles, sabe? Se eles cometiam pecados pequenos. Pecados grandes são como associação, Allah subhanahu wa ta'ala, adultério, roubo, assassinato. Esses são pecados grandes, tem outros também. Mas pecados pequenos têm divergência entre os sábios. Erros cometiam porque são seres humanos, mas Allah subhanahu wa ta'ala os guiava. Então, esses são os servos, são os mensageiros e profetas. Existe uma hierarquia entre eles. Os 5 maiores profetas, até mencionados no Corão, são Noé, Moisés, Jesus, profeta Muhammad e Abraão. Claro, está falando em ordem, né? Mas esses são os 5 maiores profetas. 25 foram mencionados no Corão. Eu não vou mencionar todos, vou mencionar alguns. Esses 5 mais 20, por exemplo, Ezequiel, Zacarias, João Batista, Elias, Davi, Salomão, Ezequiel, Elias, e assim por diante. São mencionados no Corão. Outros não são mencionados no Corão. Quer dizer, há profetas que não são mencionados no Corão, mas a gente não sabe se, por exemplo, alguém pergunta, e Buda? Buda era profeta? Allah, quer dizer, Deus sabe. Não podemos, não confirmamos e nem discordamos, porque não é mencionado no Corão. Mas qualquer indivíduo que se proclamou profeta e veio depois do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, não consideramos profeta. Então, é assim. O terceiro pilar são os livros. Né, os livros. Como eu disse, a divergência entre os sábios, mas muitos sábios dizem que os livros foram enviados restritamente a aos mensageiros. Né? Alguns são mencionados no Corão, alguns livros são mencionados no Corão, mas os livros, o que é o livro? Né? Como se fosse a bula de um remédio, quer dizer, é aquilo que o Allah subhanahu wa ta'ala, Deus envia ao mensageiro para que o ser humano seguisse. Como neles
tem como condutas, histórias de profetas que sigam como conduta, moral, ética e assim por diante. O próprio Alcorão é um livro enviado. Fora do Alcorão, outros são mencionados, como o Zabur, que são os Salmos de Davi, a Torá de Moisés, os Evangelhos, o Evangelho de Jesus, pergaminhos que foi outro livro, além da Torá, chamado Pergaminho, foi enviado a Moisés, e Pergaminho enviado ao profeta Abraão. Esses 6 são mencionados no Alcorão. Não quer dizer que não existam outros. Também tem livros que foram enviados a X, que é filho de Adão, e outros livros que foram... Esses não mencionados no Alcorão. Esses são os livros. Então, esse é o terceiro pilar da crença muçulmana. A crença, aquela em Allah subhanahu wa ta'ala, que é o monoteísmo, a gente chama de monoteísmo puro, né? É Tawhid. Segundo, a crença nos mensageiros e profetas e nos livros. Claro, devemos acreditar de forma geral e específica. De forma geral, todos aqueles que foram mencionados e não mencionados, de forma específica, aqueles que foram mencionados no Alcorão e na tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é a base do Islã. O Alcorão e a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Né? Lembrando que o Islã é teocrático. Não existe um Estado laico dentro do Islã. Né? Depois, o quarto pilar, depois dos livros, o pilar da fé do Islã, é a fé nos anjos. Quem são os anjos? No Islã existem 3 tipos de criatura. Seres humanos, que foram criados do barro, ou foram criados do barro. Os anjos, que foram criados da luz, né? E os gênios, que foram criados do fogo, ou da brasa do fogo, ou do fogo incandescente. 2 possuem livre-arbítrio, seres humanos e gênios, e uma não possui livre-arbítrio, que são os anjos. Os anjos não possuem livre-arbítrio, ou seja, somente praticam aquilo que Deus ordenou a eles. Né? Não infringem a lei de Deus, a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas os gênios e os seres humanos, sim. Cada ser humano possui um gênio, chamado de demônio, né? Que são crias do Satanás, que era um gênio. Os gênios, eles possuem prole, se procriam, não o vemos. Há gênios crentes e há gênios incrédulos. Gênios incrédulos vivem em lugares escuros, sujos. Claro, não vemos os gênios. Os gênios podem se personificar em animais, pessoas, podem entrar no ser humano. Dependendo do gênio, eles se alimentam na verdade, de ossos que não foram mencionados no nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Os gênios ruins, demônios, comem. Agora, os gênios que são crentes, não. Os gênios habitam casas que não são mencionadas no nome de Deus e assim por diante. Vivem em buracos também. Vivem em buracos. Há gênios que rastejam, gênios que caminham como seres humanos e gênios que voam. E assim por diante. Eles possuem, como seres humanos, a matéria-prima do ser humano, ou seja, o ser humano foi criado do barro, mas o ser humano em si é diferente entre si. Existem um ser humano como nós vemos. Cada um tem sua afeição, sua cultura, e assim por diante. Os gênios e os anjos também não são iguais. Os anjos são criaturas enormes. Os anjos o número de anjos são muito maior do que o número de humanos. Não se compara. O maior anjo, existe uma hierarquia entre eles, o maior e o principal deles é o anjo Gabriel, que foi o qual revelou ao Corão ao profeta Muhammad com a anuência, né, de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esses são os anjos. Né? Depois dos anjos, a crença nos anjos, vem a crença no dia do juízo final. A crença no dia do juízo final é que todo ser humano ele vai ressuscitar. Não acreditamos em reencarnação, o indivíduo não reencarna, nós não acreditamos, mas sim ressuscita, e vai ser julgado pelo aquilo que ele fez.
seja bom ou ruim, seja ele algo mínimo, ínfimo, mas não se esconde do conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. O dia do julgamento vai ser um dia, vão durar 500 mil anos, na verdade são 50 mil anos, e, claro, dependendo da pessoa, vai passar rápido ou vai passar devagar, todos estarão sem roupas, nus, né? E serão julgados, aí vai passar por uma etapa e assim por diante. Né? Vai ser uma opção vai ter fase, até chegar Allah subhanahu wa ta'ala julgar e ver quem merece o paraíso ou o inferno. Então, nós acreditamos sim em paraíso e inferno. O paraíso e inferno. Paraíso não podemos mensurar como é, porque está fora da imaginação do ser humano. Né? No Alcorão é mencionado. Existem rios, mananciais de leite, castelos, mas são denominados com nomes para que nós tenhamos, possamos imaginar como é, porque senão, se falar, por exemplo, o que é uma palavra que ninguém sabe, não sei, aí a pessoa não pode imaginar. Só que os rios que estão no paraíso são rios, mas não como os rios da terra, castelos, mas não como castelos da terra. Então, a diferença. Assim como é o fogo do inferno, não é o fogo como o da terra. Quer dizer, é um fogo tão aquecedor que chega a ser negro. A pessoa não vê o que está na frente. Claro, no paraíso existem elevações ou níveis, e o inferno possui deníveis, né? Não sei se deníveis existe essa palavra, eu estou inventando, não sei. Mas existem níveis também. Então, esses são o dia do juízo final, né? E o último pilar da crença do Islã, que é o sexto, é a crença no decreto. O que é o decreto? É que todo ser humano não, tudo que acontece na Terra, seja ela na Terra não, em tudo que acontece, seja ele bom ou ruim, acontece com a permissão e com a anuência de Allah subhanahu wa ta'ala, e que tudo que acontece, Allah subhanahu wa ta'ala sabe, e não acontece nada a não ser com a vontade dele, sem que tenha sido escrito por ele, né? Aí, sim, aqui, foi essa semana que eu estava, foi ontem ou antes de ontem, e eu falei sobre isso, né? Estava falando de uma parte que aqui perguntou até sobre isso. Então, essa é uma crença que Allah subhanahu wa ta'ala cria tudo. Não existe nada que ele não crie. Mas o conhecimento, ele cria através do conhecimento dele, que pertence a ele. Então, esse é o decreto. Não acontece nada por coincidência. O simples fato de eu estar aqui conversando com vocês não é uma coincidência. Isso foi escrito por Allah subhanahu wa ta'ala. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O fato do indivíduo cometer algo ruim, algo ilícito, ou um crime, será que Deus criou essa ação? Allah subhanahu wa ta'ala cria, Deus cria. Porém, o ser humano possui uma coisa, como eu disse no começo, livre-arbítrio. Deus possui livre-arbítrio. Allah subhanahu wa ta'ala cria a ação do ser humano, mas a pessoa tem o livre-arbítrio de escolher. Entendeu? Então, esse é o sexto pilar da fé do Islã. Então, esses são os 6 pilares da fé do Islã. Primeiro, a crença em Deus único, o politeísmo, a gente chama de politeísmo, monoteísmo puro, ela chama Tawhid, que é o monoteísmo puro, esse é o primeiro. O segundo é a crença nos mensageiros e profetas. O terceiro, a crença nos livros. Depois, quarto, a crença nos anjos. O quinto, a crença no dia do juízo final, e o último, o decreto, né? Seja ele bom ou ruim, né? E Allah subhanahu wa ta'ala criou tudo, escreveu tudo acontece com a permissão dele, a vontade dele, né? Então, esses são os 6 pilares da fé no Islã. Agora eu vou falar sobre os 5 pilares do Islã, que é mais relacionado à prática do muçulmano, né? Que é mais conhecido. O primeiro pilar do Islã é o testemunho. Lembrando que esses 6 pilares da fé, como eu disse anteriormente, no começo, né, a pessoa não pode, nenhum muçulmano pode
descrer, né, em nenhum desses pilares. Se o indivíduo fala, não creio, não acredito em anjo, não é muçulmano. Eu não acredito no decreto, não é muçulmano. Eu não acredito no dia do juízo final, não é muçulmano. Pode se chamar tudo, não é muçulmano. Então, claro, através desses pilares que você vê, existem seitas dentro do Islã, mas existem seitas que ainda se preservam, se alteraram, apesar de um período, né, fizeram uma mistura lá com outras crenças, mas ainda tem algo do Islã, e tem seitas que saíram totalmente do Islã. Mas ela se chama Alawita, ou Alawi, que tem na Síria, e assim por diante, outras seitas também. Voltando aos 5 pilares os 5 pilares do Islã, né? Não da fé do Islã. O primeiro é o testemunho. O que é o testemunho? No Islã não existe batismo, né? Eu sempre estou comparando com o cristianismo não de forma pejorativa, não entendam errado, só para a gente ter uma noção, porque a religião predominante no Brasil é o cristianismo, né? E é a religião que a maioria do povo brasileiro conhece, né? Todo mundo, não existe, não acredito que tenha uma pessoa aqui que não conheça, não sabe o que é o batismo, né? Então, o batismo, ele não existe dentro do Islã, não existe batismo no Islã. O batismo é para purificar a pessoa do pecado original, né? O pecado de Adão, que é chamado assim. Mas no Islã, quando a pessoa ela quer, a gente fala, retornar ao Islã, porque o Islã se diz que é a essência de cada um, que é adorar um Deus único, né? O ser humano nasce muçulmano, quer dizer, ele nasce reconhecendo essa natureza, reconhecendo que Deus é único. Depois ele muda. Por isso se diz que todo ser humano nasce muçulmano. Então a gente fala que o indivíduo retorna a isso, a sua origem. Então, para retornar, ele faz um testemunho, que é o primeiro pilar do Islã, que é testemunho que não há divindade realmente de Deus, e Muhammad é seu servo mensageiro, Jesus, filho de Maria, servo e mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, de Deus. Então, a pessoa, quando ela faz esse testemunho, ela retorna à sua origem, retorna ao Islã. Então, esse é o primeiro pilar do Islã. O segundo pilar do Islã são 5 orações, que são as orações, né? Todo muçulmano deve rezar, todo muçulmano é obrigado a rezar 5 vezes ao dia. A partir de que idade? Quando ele alcança a maioridade muçulmana. A maioridade dentro da lei islâmica. Lembrando que o Islã ele tem leis, ele tem uma regra dentro dele, ele é teocrático. Então, tem divergência entre os sábios qual é a idade da maioridade muçulmana. Alguns sábios dizem que é a partir de 14 anos, outros sábios dizem que é a partir dos 18 anos. Mas o importante é quando o indivíduo, a pessoa alcança essa maioridade, ela é obrigada a rezar. Antes disso, ela não é obrigada a cumprir nenhuma função ou nenhuma obrigatoriedade religiosa, e também, se ele cometer algum delito, alguma infração, a pena não recai sobre ele, porque ele é menor de idade perante a lei islâmica. Então, quem responde por ele é o pai, ou são os seus pais, de acordo com aquilo que ele fez, aí o juiz pune. Então, a partir da maioridade, essa indivíduo, a pessoa em si, ela reza, é obrigada a rezar, mas se deve incentivar antes. São 5 orações. As orações, os horários das orações, elas mudam de acordo de lugar para lugar. Por exemplo, a oração aqui de Maringá não é o mesmo horário da oração do Rio de Janeiro. A oração do Rio de Janeiro não é o mesmo horário da oração de São Paulo, e assim por diante. Por quê? Porque ela é contada de acordo com o movimento do Sol, o movimento solar. Antigamente, como não tinha relógio, o pessoal olhava pela sombra do Sol, ou a luz do Sol, e via a sombra e sabia, aqui entrou tal horário, aqui saiu tal horário. A primeira oração chama a oração do Fajr, que é a oração da alvorada. Ela começa mais ou menos lá para as 5 e pouca, dependendo do lugar. Quando o sol está nascendo, né? O sol ainda está nascendo. Termina quando o sol nasce completamente, né? Fica como se fosse da planície até a ponta do sol,
fica como se tivesse uma lança, assim dizem os sábios. Então, esse é o término da primeira oração. Quando o sol nasce, mais ou menos, completamente. Termina, esse horário que termina. Começa quando está clareando. Mais ou menos esse período, 5 horas, dependendo do lugar, claro. 5 horas, 5 e pouco. Agora está esse horário, 5 horas, se não me engano. 5 e 10. 5 horas, né? 5 horas. A segunda oração, ela começa quando o sol está no seu zênite. Tá, não no zênite em si, mas já está um pouco inclinando, né? Não está no zênite, está inclinando um pouco, está saindo do zênite. Isso é aproximadamente meio-dia e pouca, meio-dia 10, meio-dia 5. A terceira oração é quando está entardecendo, quando a sombra do objeto está mais ou menos um pouco maior do seu tamanho normal, do seu tamanho natural. A quarta oração começa com o pôr do sol, quando o sol está se pondo, e no horizonte você vê uma linha vermelha. E o sol já não está. Começa a quarta oração e a última oração, quando o sol se pôs completamente, está tudo escuro. Essa é a quinta oração. Então, esses são aproximadamente os 5 horários das 5 orações. Claro, hoje em dia, a pessoa não vai ficar olhando para o céu, olhando para... Hoje em dia, não, né? Imagina. Hoje em dia, existe um aplicativo. Pelo aplicativo, a pessoa baixa no celular. Hoje em dia, é tudo fácil. Aí a pessoa sabe, entrou horário em tal região, entrou horário em tal região. E também existe, no mesmo aplicativo, ele indica para onde é a Qibla. O que é a Qibla? Qibla é para onde todo muçulmano reza. É a Kaaba. Tem em Meca, na Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela tem 3 capitais. A Arábia Saudita, o país atual, né? Porque antigamente era parte do Khalid, da Península Árabe. É parte da Península Árabe, mas não era um Estado-nação, não é um país. Ela possui 3 capitais principais. Uma capital política, que é Riad, e 2 capitais religiosas, que são Meca e Medina. Medina é onde está a mesquita do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, onde foi enterrado. E Meca é onde ele nasceu, onde está a Qibla, onde a gente se orienta para rezar. E onde está uma pedra, não sei se vocês viram, uma pedra negra chamada Kaaba. Eu não tenho onde dá para vocês, não mostraria uma ilustração. Eu não tenho aqui, depois eu mostro uma ilustração. Eu tenho um desenho aqui. Eu não sei se fica muito claro. Essa é a Kaaba. Em Meca. Essa é a mesquita do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, em Medina. Claro, essa Kaaba aqui não é um lugar sagrado. Um sagrado que eu digo, não é uma pedra sagrada, é um lugar sagrado. Não é uma pedra sagrada a qual o muçulmano adora ela, mas é um ponto de referência ao qual a gente se orienta. Entende? Mas a pedra em si, a pedra que tem umas pedras negras, ela não está aqui, ela está numa das quinas da Kaaba. Que a Kaaba em árabe é cubo. É cubo. Então, claro, não se pode rezar fora da Qibla. A oração deve estar para a Qibla, que é para a Kaaba. Não se pode rezar fora. E deve ser rezar dentro do horário das orações. Exceto se a pessoa não conseguir, tal, por algum motivo, doença, viagem, a pessoa pode juntar. Não pode juntar uma oração com a outra ou de reduzir as orações. O número de orações, ela também são movimentos. Ela tem movimentos padronizados. Não é como uma súplica, porque tem súplica e oração. Súplica a pessoa pode fazer em qualquer lugar, na língua dela. Posso fazer em português, posso fazer em japonês, italiano, em urubá, seja a língua que for. Mas a oração, ela é padronizada. Deve ser feita em árabe, com certos movimentos. E cada oração, como eu falei, das 5, possui determinados números de movimentos. Por exemplo, a primeira tem 2, a segunda 4, a terceira 3, a quinta, a quarta, a terceira 4, a quarta 3 e a última 4 movimentos. E assim por diante. Entendeu? Esse é o segundo pilar do Islã. O terceiro pilar do Islã é o mês do Ramadã. Né? A palavra Ramadã é de uma pedra negra que tem no deserto, uma pedra que tem no deserto que chama Ramadã, que ela absorve o calor do deserto. Porque o Ramadã, ele é o mês lunar que cai
geralmente, ou cai em épocas de calor intenso. Por isso chama Ramadã, assim, né? O calendário muçulmano, ele é lunar. Ele não é solar como o calendário gregoriano. E os meses do calendário lunar ele variam entre 30 e 29 dias. Você não vai encontrar um mês de 31 dias. Mas são 12 meses também, 12 meses. O calendário começa como Haram e assim vai. E o Ramadã é o nono mês do calendário lunar. É um mês sagrado, porque nesse mês foi revelado ao Corão. Nesse mês é recomendado também que o indivíduo deixe manias ruins, né? Por exemplo, a pessoa tem mania de falar palavrão, não pode falar palavrão, insultar, não pode insultar. É um mês de recitação do Alcorão, a pessoa, o máximo possível, ela deve recitar o Alcorão, né? Nos 10 últimos dias do mês, ela também, é bom que ela fique, claro, no Brasil é difícil fazer isso, mas países muçulmanos, onde no período do Ramadã, muitos dão férias, né? Então, muitos fazem isso. Ela fica reclusa na mesquita e não sai, quer dizer, fica 10 dias na mesquita, recitando o Corão, rezando. No final de toda a noite no mês do Ramadã, existe uma oração extra, né, com mais movimentos. E o mês do Ramadã é o mês de jejum, né? Que ele começa desde a primeira oração, que é aquele horário que eu falei, e vai até a terceira oração, a quarta oração, que é quando o sol se põe. E nesse período a pessoa não pode comer nenhuma comida, né? Não pode comer nenhuma comida, logicamente. Não pode comer nada e não pode beber nada, nem água. Não se pode comer nada nem beber água. Não pode manter relações sexuais com a esposa, logicamente. E assim é o mês do Ramadã. Como eu disse, é um mês sagrado, um mês de recitação do Corão, recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, Deus do Altíssimo, e assim por diante. O outro, né, eu falei já do testemunho, da oração, do jejum do mês do Ramadã, e o quarto é o Zakat. O que é o Zakat? Na verdade, não existe uma palavra literal que traduz o Zakat, que diga o que é o Zakat. Vocês podem encontrar em alguns livros como tributo, como dízimo, mas está errado. Eu vou tentar explicar e espero que cada um compreenda da forma que conseguir, né? Se não compreenderem, depois me perguntam, eu tento explicar de novo. O Zakat é o seguinte: todo muçulmano, no período de um ano lunar, sempre como eu disse, o sistema é teocrático e o calendário ele é contabilizado pelo calendário lunar. A lei islâmica ela contabiliza sempre as leis de acordo com o calendário lunar e não solar. Se atingir um ano, né? Passou um ano, e os bens da pessoa, por exemplo, uma pessoa, ela possui uma certa quantia parada, que atinja mais ou menos 85 gramas de ouro ou 580 gramas de prata, ela deve extrair 2,5% e destinar para um pobre, necessitado, um viajante, um endividado e assim por diante. Isso chama Zakat, né? Ele não é só extraído monetariamente, mas ele é extraído de alguns animais, não todos, alguns animais, como boi, vaca, quer dizer, gado em geral, bovino, caprino, camelo também. Alguns tipos de plantação também é extraído. Comércio também é extraído. Por exemplo, se o indivíduo tem um comércio, chegou um ano, ele tem que fazer uma contabilização, né? Contar quanto ele tem. Se ele contou de mercadoria, quanto ele tem, ultrapassou ou alcançou essa porcentagem de bens, ele deve extrair 2,5% e destinar a essas pessoas ao qual foram mencionados. Antigamente existia uma casa do Zakat, banco do Zakat, ao qual era destinado todo o dinheiro e distribuído. Hoje em dia não existe, eu vou repetir para vocês, é muito bom enfatizar isso, não existe um país que siga uma lei islâmica
100%. Os países, depois do neocolonialismo, todos foram implantados leis, né, que não eram muçulmanas. Então, você não vai encontrar, por exemplo, o Qatar, o Bahrein, a Arábia Saudita, sempre tem coisas que não... Por isso existem desigualdades e assim por diante. O Zakat não é uma utopia. Teve um período de um quinto califa chamado Omar ibn Abdulaziz, ao qual não tinha pessoa ao qual distribuir o Zakat, dar o Zakat, porque realmente a desigualdade social diminuiu. Essa é a função do Zakat, né? Diminuir a desigualdade social. Sempre no governo vai ter rico e pobre, mas não pode ter uma diferença social grotesca, ao qual o pobre morra de fome, não tem o que comer, na pobreza extrema, e o rico esbanjando de dinheiro sem pagar imposto, como todo mundo está vendo agora, que talvez essa é a luta aí. Entrei na política, mas não queria, mas no Islã, essa é uma da função. Tem que extrair 2,5%. Então, esse é o Zakat. E, por último, a peregrinação a Meca. Como eu mostrei para vocês, Meca, e falei para vocês, Meca é a cidade sagrada. A primeira cidade sagrada, ao qual o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu. Essa pedra não foi construída por o profeta, e nem a peregrinação foi ele que foi revelado a ele, ele legislou, não, mas já era praticada por Abraão, lembrando que os árabes são descendentes de Abraão, né? E Ismail, filho de Abraão, já praticava com Abraão a peregrinação, e os árabes da Península Árabe também praticavam a peregrinação, só que o que houve? Eles sincretizaram a religião do profeta Abraão com o paganismo árabe que surgiu depois. E colocaram ritos ou rituais que não eram de Abraão, como circundar, dar voltas na Kaaba nus, todos faziam isso antes do Islã. Dentro da Kaaba existiam cultos a divindades e assim por diante. Tudo isso foi destruído, quer dizer, foi destruído, que eu digo as divindades, que não se pode isso no Islã. E proibido que circundássemos também não foi proibido, logicamente, não se podia, e outras coisas assim por diante. A peregrinação, claro, é uma obrigação ao muçulmano, só que com condições. A pessoa deve ter condições financeiras, por exemplo, ir para a Arábia Saudita não é barato. Uma passagem para a Arábia Saudita, não sei agora quanto é, mas há 10 anos atrás era 5 anos atrás era cerca de 8 mil reais, agora deve estar uns 10 mil, 12 mil reais, por aí. Então, uma pessoa pobre, como vai pagar 12 mil? Não tem sentido. Então, a pessoa tem que ter condições de pagar a passagem dela, não só pagar a passagem dela, como também de se autossustentar, de se sustentar no lugar em que ela for, no caso Meca, né, que ela vai peregrinar, moradia, alimentação, e não só dela, se ela tiver família, sustentar, ou pessoas que dependam dela, ela tenha condições de manter essas pessoas durante a peregrinação. E não só isso também, a pessoa tem que ter condições físicas, saúde mental, para fazer todo o ritual da peregrinação, que não é fácil. São 3 meses, mas ela é feita mais ou menos em 4 dias, né? Existem a peregrinação chamada Hajj, que é a peregrinação maior, e a peregrinação menor chamada Umrah. A Umrah ela pode ser feita em um dia, ela é rápida, mas a Umrah também se faz dentro do Hajj, da peregrinação maior. Esses são os pilares do Islã e da fé do Islã. Eu deixo para perguntas, se não ficou muito claro, vocês podem me dizer, eu repito sem nenhum problema. Muito, muito obrigada, Vitor. Foi muito importante te ouvir. Acho que todos nós aprendemos bastante. Eu não tinha ouvido, né, você, no primeiro momento em que você esteve com a gente, do LER, muitas pessoas ainda não estavam no grupo, né, quando você fez sua fala. Então, nós consideramos bem importante a sua presença, agradeço demais. E quem tiver dúvidas, questões, comentários,
pode ficar à vontade. O primeiro é o Rodrigo. Posso passar já a palavra para você, Rodrigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Sheik Vitor. Eu tenho algumas perguntas, então eu vou começar com duas, pode ser? Se sobrar espaço, eu faço as outras. A primeira eu não consegui captar muito bem, então eu queria ver como é o cumprimento, Sheik, que vocês fazem mesmo, a saudação? A saudação é Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum? Isso, Assalamu alaikum. Peraí, eu vou escrever aqui, ó. Maravilha, isso. Aí a segunda, que eu até estudei durante essa semana, e veio essa dúvida. O Islã, então, ele marca o início com Mohammed, né? Mas ele é o último profeta. Então, se existiu outros antes, por que historicamente não é determinado o início do Islã com os primeiros, vamos dizer assim? O que acontece? Como eu falei, o Islã, na verdade, considera todos os profetas como muçulmanos. Esse é o significado geral do Islã. Então, todos aqueles que se submetem a Allah subhanahu wa ta'ala, reconhecem Allah subhanahu wa ta'ala como o único, claro, seguindo aquele pilar que eu disse. Eles são muçulmanos. Então, todos os profetas, claro, eles sabiam quem era Allah subhanahu wa ta'ala, adoravam somente Allah subhanahu wa ta'ala, eles eram muçulmanos em si. Então, muçulmano, o Islã é como se fosse uma condição, entende? Então, o indivíduo, ele adora somente Allah subhanahu wa ta'ala, só reza a ele, não associa nada a ele, esse é muçulmano. Então, todos os profetas eram muçulmanos, entende? Então, a critério, sim, científico, então, como se nós fosse Adão, por exemplo, era um profeta, né? Perfeito, é isso. Então, por exemplo, a questão científica, nós poderíamos ter como básico, teoricamente dizendo, que desde quando, então, foi Adão, o primeiro homem, já se cria, então, também o Islã, o muçulmano. Seria mais ou menos isso. Exatamente, perfeito. Bom, então eu deixo agora mais perguntar, depois eu faço outras. Obrigada, Sheik. Obrigada, Rodrigo. Agora eu passo a palavra ao Júlio. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir certinho? Legal. Sheik Victor, muito obrigado pelas suas palavras, foi muito interessante. Muito esclarecedor também. Separei aqui algumas perguntas também, que eu vou começar pela mais importante, que é a que eu mais gostaria de falar sobre, e aí, se sobrar tempo, eu volto por aqui. Mas, no mais, é muito interessante falar com o representante do Islã no Brasil, porque é uma religião que realmente a gente cresce num país com uma maioridade cristã, a gente acaba criando certos preconceitos com o Islã, né? Especialmente para, talvez, a minha geração, que veio do final dos anos 90, começo dos anos 2000, em que os Estados Unidos pregou muito o anti-islamismo, né? Uma islamofobia muito grande nessa época, que foi muito complicado. Então, muitas pessoas ficam no escuro, muitas pessoas criam pretextos e imagens que, na verdade, não tem nada a ver com o islamismo, né? Por exemplo, achar que se adora um Deus diferente do cristianismo, como você começou comentando no início, né? Mas sobre o Islã, uma coisa que eu estudei bastante, que é o que me interessa muito na minha pesquisa, são os gênios, né? Os jins e toda a cosmogonia em volta deles, né? Porque como você disse, existem os anjos, os humanos e os gênios, né? Que eu falo jins, né? Que acho que o árabe deles é jins. E você citou que eles são como têm uma sociedade, né? Eles se reproduzem, eles vivem, alguns são crentes, outros não. E eles são, até onde eu estudei, descritos como criaturas que a gente não enxerga, que a gente não vê, mas que influenciam o nosso mundo de certa forma, vivem em lugares específicos, atraem coisas específicas, se atraem a coisas específicas, né? E eu queria saber se da visão do Islã, você citou que tem coisas que não estão no Corão, e portanto vocês não podem confirmar ou desconfirmar. Me corrija se eu estiver errado.
E eu queria saber se para você, para o Islã, por exemplo, eles veem criaturas míticas de outras culturas como possíveis gênios dentro da visão do Islã. Por exemplo, no Japão a gente tem os yokais, que são criaturas e fenômenos sobrenaturais. Um islâmico vivendo no Japão, ele interpretaria isso como obra de gênios, como sendo gênios? E outra última coisa referente a esse tópico também é que eu estudei que aparentemente tem um tipo de gênio específico, que são os shaitans, se eu não me engano, que eles são especificamente um pouco mais caóticos. Eu não sei se eles são essencialmente ruins, mas eles são mais caóticos. E se eu não me engano, o Satã do islamismo, né? Quando eu falo Satã, eu digo que vem do hebraico, né? Opositor, né? Seria Iblis, né? Se eu não me engano, que era um gênio que ele se recusou a adorar a obra de Allah, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Eu queria que você explicasse um pouco melhor esse conceito sobre essas coisas. Desculpa se ficou meio confuso. Eu vou tentar. Você primeiro perguntou sobre do Alcorão, né? Sim. O que acontece? Se algo está fora do Alcorão, não foi mencionado no Alcorão, a gente pega na Sunna. O que é a Sunna? A tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essa é a base. O Alcorão é o primeiro, depois a Sunna. Depois, se não está no Alcorão e nem na Sunna, se pega por exemplo, se fala daquilo que disse algum sábio, é sempre baseado no Alcorão e na Sunna. Né? Essa é a diretriz da base do Islã. Ou depois, ou aquilo que os sábios não entraram em divergência. Algo que os sábios não entraram em divergência. Mas a ordem é o Alcorão e a Sunna. Não está no Alcorão, tem que estar na Sunna, que é a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essa é sempre a base. Aquilo que eu falei que não confirmamos e não posso confirmar e nem posso negar, é algo, por exemplo, não está no Alcorão e nem na tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, né, referente à crença, alguma coisa assim, que não seja contra a crença muçulmana. Entendeu? Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, na crença, não, eu estou falando, comparando, só estou dando comparação, mas como eu disse, nunca de forma pejorativa. Na crença cristã, né, Allah subhanahu wa ta'ala descansou, né? Ele criou o céu da terra e descansou. Isso nós negamos. Na crença muçulmana, nós negamos. Por quê? Porque dentro da crença muçulmana, Allah subhanahu wa ta'ala não descansa. Não pode, porque não é uma característica de um Deus. Entende? No caso, Deus sabia disso. Entendeu? Então, por isso, quando for algo contra a crença, negamos, logo negamos. Entendeu? Mesmo não sendo mencionado no Alcorão e na Sunna, mas isso foi mencionado. Que eu disse mas a critério científico, então, o islâmico, ele vê a maioria dos fenômenos sobrenaturais inexplicáveis como obras de gênios ou não necessariamente? Claro, se baseia no Alcorão e na Sunna, sempre. Uhum. O critério nosso sempre é o Alcorão e a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entendeu? Entendi. Certo. Daquilo que você perguntou. Desculpa, pode falar. Oi? Não, sobre essa parte era isso, aí você ia complementar. Dos yukais, né? Sobre, por exemplo, eu entendi a pergunta. Isso. Ora, os gênios em si não podem ser vistos na sua forma natural. Eles possuem forma. Não sabemos. Na forma natural, ele não pode ser visto. Dizia o Imam Shafi'i, que é um dos grandes eruditos, um dos grandes sábios do Islã, dizia o seguinte: aquele que disser que viu um gênio na sua forma natural, esse mentiu aquilo que disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o significado que ele disse. Então, os gênios em si não podem ser vistos na forma natural. Só podem ser vistos se eles se transfigurarem em forma de animal, de ser humano e assim por diante. Mas se, por exemplo, um yukai, um saci pererê, um exemplo, ou um curupira... Pensei justamente nele. Parece um gêniozinho mesmo. Pode ser... Porque sempre tem aquele impressão que eu ouvi um vulto, eu ouvi não sei o quê, né? Se pode ser um gênio? Pode ser. Não negamos. Pode ser. Entende? Pode ser um gênio. Mas o critério de Allah subhanahu wa ta'ala.
A outra pergunta que você fez foi sobre o Sheitan, chama Sheitan, é o singular, o plural é Shayatin, que é assim, que você falou é correto. Shayatin são demônios, né? Cada indivíduo possui um demônio, e esse se chama Sheitan. E esse demônio, ele é encarregado de desviar a pessoa, né? Ele é encarregado de desviar a pessoa, levar a pessoa ao mal, entendeu? São ruins eles, são ruins. Isso que você falou é verdade. E Iblis, né? É o Satanás, ele é o pai deles. É o pai deles. Alguns sábios dizem que, na verdade, Iblis é o pai de todos os demônios. Só que alguns são, como eu disse, alguns são crentes e outros não. Os demônios, alguns gênios são crentes e outros não. Os demônios não crentes se chamam Shayatin, que são os anjos, os gênios não crentes chamam Shayatin, que são demônios. Entendeu? Entendi. Que perturbam, que desviam a pessoa, que vivem em buracos, que vivem em banheiros, entende? E assim por diante. Entendi. E um desses demônios... Quando a gente entra em banheiro, tem súplica. Sai do banheiro, tem súplica. Por exemplo, você entra no banheiro com a perna direita, com a perna esquerda, porque é um lugar que a pessoa deixa o dejeto ali. Então, você entra com a perna esquerda. É um lugar não nobre, assim por dizer. Lugares nobres, que eu digo, por exemplo, mesquita, casa, sempre casa de uma pessoa, sempre entra com a perna direita. Lugares não nobres, como banheiro, sai com a perna esquerda. Se tem súplica, a súplica, a pessoa, quando entra no banheiro, faz súplica. Quer dizer, ó meu Senhor, me ampara em ti contra o khubith, khabith, em árabe. Algo ruim, o al-khabaith é o masculino e o feminino. Aí os sábios dizem que isso significa que eles têm sexos entre sexos, que eu digo masculino e feminino, procriam entre eles, procriam. Também no ato sexual da pessoa, os demônios, eles entram também, ficam olhando, até quando a pessoa troca de roupa. Então, por isso a pessoa sempre tem que recitar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, louvar Allah subhanahu wa ta'ala, para que eles se afastem. Claro, a pessoa não vê, então é difícil. Entendi. E última pergunta, eu juro. Esses demônios, eles podem se converter ao islamismo? Eles podem ser crentes? Existe um número de demônios que eles vivem mais do que os seres humanos. Então, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, uma vez encontrou um grupo que tinha encontrado com Moisés. E quando escutaram o Corão, entraram no Islã. Entendeu? Então, podem. Interessante. Era só isso mesmo, Sheikh Victor. Muito obrigado pelo esclarecimento, por ter tirado minhas dúvidas. Muito obrigado mesmo. Nada. Vou colocar de volta aqui no... Obrigada, Sheikh. Agora é a vez do Jason. Jason, seja bem-vindo. Seu áudio acho que está com alguma interferência, Jason. Não conseguimos te ouvir. Tá bem ruinzinho. Vou passar para outra pessoa fazer a pergunta. Vou passar para outra pessoa, então, enquanto você vai verificar isso, né? Eu acho que, então, é a vez do Jorge. Jorge, pode ficar à vontade. Beleza. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, te ouvimos bem. Beleza. Bom, eu me interesso muito por religiões de mistérios, então a minha pergunta, eu queria fazer 2 perguntas. 3, na verdade, mas eu vou fazer 2, se outras pessoas não perguntarem, eu volto. Então a primeira seria, assim como o judaísmo tem a Cabala, os cristãos o gnosticismo, se o Islã também tem a partir do Islã, surgiu alguma dessas religiões de mistério. E a segunda seria a respeito qual a diferença dos sunitas e dos xiitas, por gentileza. Essas 2. Obrigado. De nada, Jorge. O que acontece?
Saiu um grupo no Islã chamado Sufi, né? Em si, eles têm muitos mistérios, você vê muito isso também em filmes filmes turcos, novela turca, porque eles tiveram grande influência sufi. Não todos os sufis, na verdade, o começo deles, o princípio deles era um princípio normal, assim como o Shia. Eu também falo sobre o Shia, é muito parecido. Só que eles, com o passar do tempo, acabaram saindo da origem e da base do Islã. Sempre quando a gente for comparar, nós fomos comparar, a base do Islã, como eu disse, era o que não associasse a Allah subhanahu wa ta'ala nada e adorar somente a ele. Essa é a base principal do Islã. Não há divergência entre nenhum sábio sobre isso. É adorar somente a Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, não associar nada a ele, considerar ele como criador, regente, tudo tal. Então, os sufis, a partir do tempo, acabaram sincretizando, colocando um sincretismo de outras religiões dentro do Islã e saindo da vertente, entende? E acabaram colocando cultos que não eram, até dizendo para alcançar um certo, como eu vou falar, um certo, não sei, como eu falo assim, não sei como falar agora, um transe, como alguma coisa assim, para chegar ao Allah subhanahu wa ta'ala. Tem até um grupo chamado Darwish, se eu não me engano, na Turquia, que faz aquela dança, não sei o quê. E nada disso é do Islã. Nada disso é do Islã. Existir, existe. Não posso negar que existe. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam advertiu. Mas não quer dizer que se existir é correto. Porque saíram da vertente do Islã. Então, como eu falei para você, existem, sim. Existem grupos que usam transe, agora usam como se fosse um ritual para chegar a um transe a Allah subhanahu wa ta'ala, falar que esse é um meio para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso não existe. Como eu disse e repito, a base do Islã é o Corão, né? O Corão revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a Sunna, que é a tradição dele. O que está ali é o que se faz, é o que é o Islã. O que está fora dali não se pode fazer. Eles fazem coisa da cabeça, inventam coisa. Você inventar coisa dentro da religião, você acaba acabando com a religião. Você deturpa a religião. Você modifica a religião. É a mesma coisa que você falar que o profeta da sua religião está errado, porque eu sei mais que ele. Ou que revelou para ele, e eu também posso inventar coisa dentro da religião. Então, não existe isso. Entende? O Shia foi a mesma coisa. O começo do Shia era um começo político. Shia em árabe quer dizer grupo partidário. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: "Wa inna min shi'atihi la Ibrahim", quer dizer, do grupo dele está Abraão. Os primeiros grupos, a divergência de grupo eram grupos políticos. O Sunni, quer dizer, vem da Sunna, e Shia vem de grupo. A base era Sunni. Então, aqueles que, voltando, teve um problema político de quem ia ser o califa, quem ia suceder o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois da morte dele. Porque ele não esclareceu, não deixou direto, não falou quem ia ser o sucessor dele, ele deixou indicações. Dizem alguns sábios que ele fez isso para que a própria nação escolhesse, né? Então, o que acontece? Alguns achavam que Ali, que era o primo do profeta, e marido da filha dele, o profeta Muhammad, chamada Fátima, ele devia ser o califa, o sucessor do profeta. O califa é sucessor em árabe. E outro grupo, que a maioria dizia que não, devia ser Abu Bakr, que era o companheiro do profeta Muhammad em toda a viagem, que era o que mais sabia do Islã depois do profeta. E o profeta tinha indicado que era ele, não verbalmente, mas deixado várias indicações. Ele devia ser o sucessor. Mas aí era um problema político, não era um problema de base do Islã. Ou seja, não era um problema que tirasse a pessoa do Islã. Não era um problema da crença muçulmana. Era um problema político. Isso era natural. Divergência. Todo ser humano diverge, né? Ninguém tem a mesma opinião, né? Uma pessoa gosta de azul, outra de cinza, outra de vermelho, outra de azul. Isso é normal do ser humano. Só que com o passar do tempo, acabou esse grupo Shia
acabaram colocando crenças de outras culturas dentro do Islã. Principalmente quando o Islã entrou em outros lugares, não árabes. Por exemplo, na Pérsia, em que os persas, eles se achavam, e até hoje é assim, se achavam culturalmente mais evoluídos do que os árabes. E não admitiam que os árabes se sobrepusessem sobre eles. Então, o que aconteceu? Quando entrou o Islã na Pérsia, eles sincretizaram as crenças zoroástricas anteriores a eles, anteriores, que eu digo, da religião que tinha antes do Islã, com o Islã. E acabou surgindo outras facções dentro do próprio xiismo. Entendeu? Então saíram grupos como um se chama Ithna Asharia, que é a maioria no Irã. Isso muito tempo depois. E são 12 imãs, que tem uma crença que sai da vertente do Islã, que é adorar um Deus único. Tal. Apareceram um grupo chamado Alawita, que esses são totalmente... Os Ithna Asharia, esses 12 imãs do Irã, ainda tem... o povo em si são muçulmanos. Não se pode negar que são muçulmanos, apesar de terem algumas coisas que não é do Islã. Agora, esses Alawita da Síria saíram totalmente do Islã, misturaram coisa do budismo, do hinduísmo, acreditam em reencarnação, falam que o anjo Gabriel errou, que não era, a revelação era para desculpa, que a revelação era para Ali, não o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e assim por diante. E, claro, isso tudo eles se basearam, essas são seitas agora, porque antes disso existiam outras seitas, que eram a matriz, e depois foram fundadas essas atuais, entendeu? A mais próxima da gente chama Zaidia, que saiu do Iêmen. Tem divergência, que era a divergência primordial, que era só uma divergência partidária. Mas, hoje em dia, já virou um partido político e não sei o quê. Então, mas, em si, essa foi a diferença. Daí saiu a divergência entre os Shia e Sunni. Deu para entender? Ficou claro? Ficou claro, professor. Acho que deu para esclarecer bem essas definições. Obrigado. Nada. Obrigada, Sheik. Agora eu acho que é o Arthur. Boa noite, Arthur. Bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Laís. Parabéns ao Sheik Vitor pela exposição, pela segunda vez estar aqui conosco. Vitor, uma pergunta mais pontual. As religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islã, possuem personagens em comum, entre eles Abraão. A arqueologia minimalista, que é um ramo da arqueologia dos últimos 20, 30 anos, tem estudado toda a região do Levante e tem levantado hipóteses que Abraão seja um personagem muito mais literário do que um personagem histórico. Inclusive, algumas pesquisas apontam que Abraão, esse nome Abraão, na verdade, Arã, seria povo e Aba seria, nesse caso, o pai. Então, é o pai dos Harã, o pai daqueles que viviam na região do Levante. O cristianismo, em algumas correntes, aborda que não interferiria caso Abraão não tivesse existido, porque seria um personagem literário e atenderia uma demanda mais teológica que histórica. Para o Islã, como é que o Islã interpreta caso Abraão não fosse um personagem histórico? Isso aí quebraria um dos pilares, já que ele é um dos profetas. Como é que você enxerga essa possibilidade? Olha, Arthur, o que acontece? Caso sim não existisse, sim, quebraria. Não, vai ser como ser um vínculo, porque grande parte como eu disse, dos 5 profetas era Abraão. Abraão tem um capítulo no Corão chamado Abraão, entende? Os árabes em si são descendentes de Abraão. Os árabes se dividem em 3 grupos. Os árabes são conhecidos por guardar vocês não viveram com os árabes. Os árabes, eles guardam a descendência deles, isso é normal. Até antigamente, eles guardavam a descendência de cavalo deles. Você vê, é uma coisa absurda. E até hoje é assim. Então, os árabes, eles se dividem em 3 categorias, chamadas árabe ba'ida, áraba ou musta'riba.
Árabe al-Baida, se não me engano, foram os árabes que... Al-Baida, agora não me lembro o que era. Árabe Baida é o árabe... Todos os dois, o árabe Baida e o árabe... Áraba saíram, na verdade, do Iêmen, que a origem do árabe em si é do Iêmen, né? E depois o árabe, na Península Arábica, na Península Árabe não tinha civilização em si. O que tinha ali era depois que chegou Ismail. E a história diz que saiu a tribo dos Jurhum, que era uma tribo iemenita, que era árabe, se não me engano, e ia para lá, tal, se misturou com o Ismail, que era filho de Agar, que era descendente de Abraão. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa descendência eles guardam até hoje. Eles chamam isso de árabe Qahtani, al-Qahtaniyin. Ele fala assim, fulano é Qahtani, quer dizer, o fulano não é árabe Mustariba, ele é árabe do Iêmen. E o outro ele chama Adnaniyin, que é árabe descendente de Ismail, descendente de Abraão. Entendeu? Então, é uma coisa que, não sei, tinham que fazer um estudo. Não sei se eles têm estudo sobre isso. Entende? De repente, pode encontrar algo. É uma coisa interessante também, me deu até curiosidade, e depois vou procurar. Isso não sei se ficou claro. Ficou. E só reforçando, eu acredito, sim, na figura histórica de Abraão. É só uma dúvida pontual, porque o cristianismo e o judaísmo têm levantado questões sobre isso. É sempre bom também ouvir alguém especialista em Islã falando sobre essa possibilidade, porque é uma questão inteiramente relevante dentro da arqueologia minimalista. Então, show de bola. Obrigado pela resposta. Nada, Arthur, que isso. Obrigada, Arthur. Obrigada, Sheik. Agora, Otton Henrique Freitas. Abrindo o microfone. Não sou Otton, não. Eu sou Frederico Ferloni, curso de filosofia. Eu gostaria de ouvir do Sheik se existe alguma relação entre o Islã e os essênios. E uma segunda pergunta, com licença, Sheik e amigos. Por que o Islã é considerado uma religião vingativa e violenta? Isso a gente analisa vendo a história. Obrigado. Nada. A relação do Islã com os essênios, você tem que falar quem são os essênios. Na verdade, quem são os essênios? São que vieram depois do cristianismo e acreditavam em um Deus único? Você pode me explicar quem são os essênios? Não, os essênios é uma religiosidade judaica, bem anterior ao cristianismo, antes de Cristo. Ezequiel colocou aqui também. Os essênios, eu não sei, eu não posso falar se tem relação com... O Islã tem relação com os essênios, porque eu não conheço. Sim, você me explicou e falou, eu não sei qual é a crença deles, no que se baseia, entende? É difícil falar. Na verdade, eu não vou ficar... O principal princípio dos essênios dá licença, Sheik, Deus, natureza, paz e amor. Inclusive, alguns dados dizem que Cristo conviveu com os essênios antes de entrar para a vida ativa dele, até os 30 anos. Olha, o Otton, não é nome? Na verdade, não posso... Frederico, desculpa.
Eu não sei, rapaz, porque o que acontece? O próprio judaísmo, eu não sou judeu, tem que chamar um rabino, né? Porque o próprio judaísmo tem Posso dar uma divergência contribuição, entre pessoal? eles, né? Tem divergência entre eles. Os judeus não acreditam em Jesus, a grande maioria, na verdade, só os messiânicos, né? Que não são considerados judeus entre eles. Mas eu não posso falar porque eu não sou rabino. Posso Entende? dar uma contribuição rápida, pessoal? Eu posso dar uma contribuição rápida sobre os essênios? Pode, Jorge. Bom, os essênios eram um grupo que vivia no deserto. Nós não sabemos a data deles, mas eles vêm do sumo sacerdote que se chamava Zadok, que ele era sacerdote de Davi. E quando, na época do Cristo, antes do Cristo, esses zadokianos eram quem tomavam de conta do templo. Porém, eles foram expulsos pelos romanos e os saduceus, que tomaram de conta do templo na época do Cristo. E, com isso, eles acabaram indo para a região do Egito, que a gente sabe que ali havia uma grande concentração de estudiosos, e boa parte desses homens foram para o deserto. Por isso que vão dizer que João Batista era um essênio, porque ele pregava o João Batista do deserto. Eles tinham costumes de batizar, por isso que vão dizer que Jesus também tinha alguns costumes dos essênios. Eles tinham uma tradição de se lavar, eles tinham uma tradição de um mestre chamado Mestre da Justiça, e ele tinha 10 discípulos, e Jesus tinha 12. E eles também tinham uma tradição da Santa Ceia, né? Então, era um grupo que pregava também o messianismo. Eles tinham a gente sabe agora com a descoberta da caverna do Egito, não é Ragnamad, foi do Mar Morto? Isso, do Mar Morto. Ali onde se descobriu a existência dos essênios. Então, eles tinham uma biblioteca muito vasta, com Salmos, com Ezequiel, com Isaías, e o livro como, por exemplo, alguns apócrifos do judaísmo, não os apócrifos do Novo Testamento, como Enoque, o livro do secretário de Jeremias, e eles criaram esse grupo, que foi destruído logo após a guerra, né, que Tito devastou com tudo, e ali se acabou. Então, pelos estudos, foi um grupo que durou mais ou menos 200 anos, e acredito que não tenha nada a ver com o Islã. Muito obrigada, Jorge. Também acredito que seria uma relação um pouco... não tem relação, né? Uma estrutura cultural, histórica, social, completamente diferente, né? Que não se conversam. Eu acredito que agora seja o Rodrigo. Rodrigo, você tem outra pergunta? Pode ficar à vontade. Sim, muito obrigado. Um pouco pessoal, Sheik, você já teve a oportunidade e o prazer de ir a Meca? Já tive a oportunidade de ir a Meca, já. Onde eu estudava em Medina, né? E de Meca para Medina eram 1.000 e poucos quilômetros, se eu não me engano. Como daqui ao Rio de Janeiro, de Maringá, Rio de Janeiro. Sim, eu fui em Meca para fazer peregrinação, e para fazer peregrinação maior, peregrinação menor. Fui ver essa regra. Maravilha. Outra questão, então, é como você nos passou no Alcorão, é mencionado alguns livros, a Torá, por exemplo, é mencionada. Vocês estudam esses livros? Não estudamos. Nem a Torá, nem o Evangelho, não estudamos. Só o Alcorão em si. O Alcorão é escrito por cada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maravilha. Uma outra questão, a última agora, então, que eu fiquei com dúvida estudando essa semana, eu vou até ler aqui, que são as palavras que Gabriel diz a Mohammed, né, na sua revelação. Lê em seu nome de teu Senhor que tudo criou o homem de um coágulo de sangue, lê que teu Senhor é generoso, que ensinou o uso do cálamo, e ensinou ao homem o que este não sabia.
como seria o entendimento dessa questão de ensinou o uso do cálamo? Mas o que acontece? Foi o primeiro versículo que foi, os 6 primeiros versículos que foi revelado ao profeta Muhammad, foram revelados ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Quer dizer, lê então o nome do teu Senhor que te criou, né? Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Khalaqa al-insana min 'alaqa. Criou o ser humano do coalo, né? Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam. Ao qual vos ensinou da caneta. Qalam, em árabe, tem significado de caneta. Seria a escrita. É, a escrita. Porque o cálamo seria alguma coisa relacionada aqui para nós à medicina, não sei, né? Algo que não, cura algumas. Uma caneta. Ah, maravilha. Muito obrigado, Sheik. Um grande abraço. Nada, que isso. Rodrigo fez a tarefa de casa. Sheik, a Ingrid está perguntando como o Islã vê a morte e ressurreição de Jesus. Acho que não vê, né? Mas acho que é interessante. Acertou. O que acontece? No Islã, a gente não acredita que Jesus morreu, mas foi elevado. Allah subhanahu wa ta'ala diz na Corão: "Ma qataluhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu." Quer dizer, não foi morto e nem crucificado, mas foi colocado alguém parecido com ele, foi elevado. Allah subhanahu wa ta'ala elevou, entende? Então, a gente acredita que ele vai voltar. Isso é um dos sinais grandes, é um dos sinais dos tempos, que ele vai voltar à Terra, vai voltar, vai lutar contra o anticristo, o falso Messias, e vai reinar. E vai ficar 7 anos. Depois vão vir um povo chamado Gog e Magog. E, claro, aí isso é já perto do fim do mundo. Essa é mais ou menos essa é a crença nossa, né? Obrigada, Sheik. Eu tenho 2 perguntas que, na verdade, é só para te ouvir falar um pouco mais. A primeira seria sobre o Ramadã, quais são os sentidos, quais são as práticas e como é adaptado, né, para quem está, né, nesse contexto do Brasil. E a segunda é sobre a mulher. Qual que é o papel da mulher na religião? Não só o papel na sociedade, mas se ela pode exercer algumas funções religiosas, como ela exerce, porque eu sei que existe uma deturpação também, né, um pouco grande em relação a isso. Então, seria legal ouvir um pouco sobre esses 2 tópicos. O Ramadã, no período do Ramadã, é o período do jejum, né? A gente jejua mais ou menos até quando o sol está nascendo, até o pôr dele. Esse período que eu falei, mais ou menos, não o mês todo, né? Quer dizer, não é o mês todo, a pessoa não come. Ela não come somente mais ou menos do nascer até o pôr do sol, aproximadamente. Não pode comer, beber nem manter relações sexuais. Quando o sol se põe, aí sim, ela pode comer, pode beber, entende? Aí tem aquela reza que não é obrigatória, uma última reza, não dentro das 5, uma outra extra. Aí se reza em congregação, pode também se rezar em casa. Tem pessoas que vivem em lugar longínquo, não tem como rezar na mesquita. Aí, claro, se a pessoa, por exemplo, ela está viajando, ou estiver enferma, ou for uma pessoa muito idosa, pessoa viajante ou enferma, ela pode deixar o jejum e repor depois do Ramadã. A pessoa, quando ela é idosa, ou tiver uma doença que possa agravar a saúde dela, uma doença permanente, como diabetes, alguma coisa assim, ela não precisa jejuar. Só que, em respeito ao Ramadã, ela tem que alimentar o necessitado por cada dia não jejuar. Uma pessoa que chegou a uma certa idade não pode jejuar, a pessoa que tem uma enfermidade que não tem cura, né? Isso pode afetar também a doença dela, como a diabetes, assim por diante. A mulher no Islã, a função dela é como o homem, adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é a função de todo ser humano. Adorar Allah subhanahu wa ta'ala, reconhecer ele como um único, e assim por diante.
Muitos dizem que a mulher não estuda no Islã. Isso são coisas... Esse negócio do Talibã, do Afeganistão. Isso foi uma pergunta até boa, que eu tinha me esquecido, que foi o Frederico que perguntou e falou da violência no Islã. O que acontece? A mídia em si deturpa muita coisa do Islã. Passa uma visão, como foi dito no começo, eu gostei muito do que você disse, a professora, né? Ela disse uma coisa muito importante. Deturpa o Islã, mostra uma visão que não é do muçulmano. E eu vou dar um exemplo, respondendo a pergunta do Francisco, se não me engano, o nome dele. E depois também pegando uma palhinha para... O número de muçulmanos no mundo são cerca de 2 bilhões de muçulmanos no mundo. 2 bilhões, né? Nós somos a população mundial de 8 bilhões agora, né? Então, é 1/4 da população. Se esses 2 bilhões de muçulmanos fossem, como dizem, violentos, não ia ter mundo. Ou os muçulmanos já tinham explodido tudo, ou já tinham controlado todo o Ocidente, né? Porque há uma grande migração de muçulmanos para a Europa, para a América e assim por diante. São seres humanos como qualquer um, querem viver a sua vida, entende? Pais de família, querem trabalho, sustento, e têm sua religião, querem ser respeitados como qualquer um quer ser respeitado. O que aconteceu foi um problema político que, claro, colocaram na cabeça das pessoas para que tomassem ódio dos muçulmanos. Não quer dizer que existem pessoas, dentro do Islã, não existam pessoas violentas. Em qualquer religião não existe. Dentro de uma família, pode existir pessoas violentas dentro de uma família. Por exemplo, irmãos. Por exemplo, temos 5 irmãos. Entre os 5 não são iguais, pode ter um mais violento. Mesma coisa no Islã. Sim, existiram grupos, não grupos, eu falo, como se chama isso? Terroristas, né? Como o Talibã, como o outro também, Al-Qaeda, e o Estado Islâmico. Isso não representam os muçulmanos. Os próprios sábios muçulmanos negam e falam. O próprio governo de alguns países de maioria muçulmana dão pena a essas pessoas que se juntam a esses grupos, né? Mas sempre pegam os muçulmanos como mau exemplo e não pegam outras religiões, como, por exemplo, no ETA. O ETA, todo mundo sabe o que era o ETA, o separatista do Irã, que eram cristãos, católicos, ninguém fala nada. O Ku Klux Klan dos Estados Unidos, que eram protestantes, usavam a cruz como símbolo e ninguém fala nada. Mas quando é um muçulmano, o pessoal cai em cima de pau. Então, é triste. A mesma coisa as mulheres muçulmanas. A primeira faculdade que teve no Islã tem o nome de uma mulher. A mulher no Islã, não só mulher, o homem. Isso é um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que o conhecimento é a obrigação de todo ser humano. Aí não pegam aqui no Afeganistão, a mulher assim, usa burca que não pode. Não, isso não. A burca em si, isso é uma veste específica cultural deles, ao qual, na verdade, eu não me intrometo, porque é algo cultural deles. Eu não posso falar que a mulher afegã ela é oprimida se eu não sou mulher e não sou afegã. Entende? Então, é algo etnocêntrico. Eu estou julgando a cultura de um povo daquilo que eu acho que é correto. Entende? Isso acontece muito. Eu tive a oportunidade, como falei para vocês, de ver no Sudão, na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, eu vi muitas coisas. O governo da Arábia Saudita, o atual governo da Arábia Saudita, tem muitas coisas ruins. Não concordo. Eu repito, não existe um país que tenha 100% Islã. Não existe. Mas existem coisas que são... Eles exaltam a mulher, colocam a mulher num patamar maior. Isso eu vi, não estou falando a experiência, foi algo empírico. Você vê que a mulher, ela sempre está em primeiro lugar. Se você entra numa fila, eles dão espaço, tem que entrar a mulher. No shopping tem dia só de mulheres, não pode entrar homens. Entende? Então, tem como um respeito a mais às mulheres. Outra coisa também, aqui no Brasil, eu gostei muito dessa pergunta. A professora foi no ponto. E falam das mulheres muçulmanas oprimidas, mulher muçulmana estuprada, sendo que esses países são Índia. Sim, Paquistão e Afeganistão podem estar na lista. Mas, como eu disse, não são países de maioria muçulmana, mas não são países muçulmanos. Índia não é um país de maioria muçulmana.
Índia é a maior população do mundo atualmente. A maioria é hindu. Se eu não me engano, é o primeiro no ranking de estupro de mulheres. O Brasil é o 5º. Ninguém fala isso. Você liga a televisão, você, claro, que tem uma propaganda midiática, você vê mulheres estupradas, um namorado bateu, o outro na academia puxou o cabelo da mulher e não sei o quê. E, quer dizer, não respeita a mulher, coisa que no Islã não existe. Eu confirmo, o muçulmano nunca ia fazer isso. Não se pode. Entende? Então, existiram sábias e existem sábias muçulmanas. Os grandes sábios muçulmanos procuravam esposas do profeta para pegar o conhecimento. Sentavam com ela. Pegavam os ditos do profeta ao Corão, pegavam com ela. Entende? Mulheres muçulmanas, uma delas chama Nusayba, participavam de batalha. Não falam isso. Batalha. Outras eram enfermeiras. Ninguém fala isso. Entende? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam exaltava elas, falavam delas. Entende? Então, é uma coisa... Eu vou dar um exemplo para vocês de como existe um preconceito em relação a isso tudo, que uma vez eu fui com a minha esposa aqui no posto, né? Quando ela estava grávida ainda. Estava no começo da gravidez do meu filho. Aí foi fazer pré-natal. Quando ela entrou, a médica olhou para a cara dela e olhou para a minha cara e falou... quantos anos você tem? Falando para ela. Pensando que ela era menor de idade. Ela, não, eu tenho 32 anos. Pensei que você tinha 15. Olha a mentalidade. Entende? Aqui em Maringá, já tem tempos, foi no período da pandemia, ou antes da pandemia. Fizeram um cartaz para falar da violência contra a mulher e tal, colocaram uma mulher, não falaram que era muçulmana, mas pelo que você via, uma mulher de véu e cheia de escritas em árabe, né? Falando do maltrato da mulher, né? Querendo dizer que a mulher é maltratada, não sei o quê. Então, eu não vi o cartaz, mas sim ligaram para mim, porque foi uma mulher que viu. E a mulher que viu não era muçulmana, se eu não me engano. Era esposa de um rapaz muçulmano aqui na mesquita, que não era muçulmano, falou com ele me ligou. Aí falou, chefe, está acontecendo tal. Eu liguei para a prefeitura. Para falar com a secretária, né, da mulher. Não tenho nada contra ninguém. Eu não tenho nada contra ninguém, sinceramente. Eu só liguei para esclarecer, para querer saber o porquê disso. Porque isso causa problema para a gente, entende? Tá. Como eu disse para vocês, somos cidadãos, queremos viver normal como qualquer um, homens e mulheres. Aí ela não quis, não sei se ela não quis atender, acredito que não, vou ser sincero com vocês, porque eu falei com a secretária falou que ela estava ocupada e que depois ligaria, quer dizer, me tratou mal, né? Não estou falando que devia me tratar bem, mas pelo menos tinha que ter um respeito, né? Tá. Eu saí, era uma sexta-feira, e sexta-feira é dia de sermão. Eu desci e tal, fiz o sermão. Nisso, um indivíduo aqui da mesquita, que estava no sermão, ele é vice-presidente da ACIM. E ele tem contato com o prefeito. E ligou para o prefeito. E o prefeito ligou para a senhora essa. Porque quando eu subi, só botei o pé aqui, ela me ligou, perguntando o que aconteceu e não sei o que, sei lá o que. Eu expliquei o caso, porque tinham colocado isso. Ela falou que não, porque isso era uma propaganda na França, e ela copiou, mas isso não tem nada a ver com o muçulmano, não sei o quê. Mas sim, não tem nada a ver com o muçulmano. Mas a pessoa leiga, ela não sabe que isso não tem nada a ver com o muçulmano. Ela vai ver um cartaz desse e vai pensar que quem está ali é um muçulmano, porque a imagem vale mais do que 1000 palavras, entende? Então, eu falei para ela, tá, expliquei a situação, ela, claro, não foi por pressão minha, porque outras muçulmanas daqui de Maringá tinham escrito, ela foi e apagou a publicação. Então, isso tudo, você vê, é a coisa que... E essa senhora, não sei se é a mesma, faz um trabalho bom na prefeitura, trabalho a favor das mulheres, faz curso do Senac de graça, e não sei o quê, bacana, mas falhou nesse ponto. Por quê? Porque as muçulmanas também são mulheres. Por que ela não vem aqui e perguntou para uma muçulmana? Não pergunta para mim, não, porque eu sou homem. Pergunta para uma muçulmana como é que ela se sente. Será que ela, como muçulmana,
tem espaço, né, nessa sociedade maringaense, que na visão dele que na visão dela é uma sociedade acolhedora, mas que eu não vejo isso, na verdade, entende? Então, é muita coisa que a gente, na verdade, sente, né? Mas vai melhorar. Por isso é bom esses encontros. Sempre agradeço, Saulo, porque isso esclarece. Como ele disse no começo, foi uma coisa muito importante. Meu propósito aqui, e eu acredito que é o propósito dele, porque vocês são uma pessoa excelente, professora, Saulo. Não é querer converter ninguém, mas sim esclarecer o ponto e a visão de cada um. Mostrar que são seres humanos. Cada um quer adorar a sua religião de acordo com a sua concepção, em paz, né? Sem ser prejudicado, sem ter nenhum problema. E assim é. Que bonito, Sheik. Muito obrigada. Laís, desculpa, só vou falar uma coisa, me perdoe, só para complementar uma questão que o Sheik levantou. Eu peço perdão por estar com a câmera desligada, Sheik, só porque eu tô com as duas crianças sozinho em casa. Então, uma quer mamar, a outra coloca o dedo no meu olho, a outra quer ficar no colo, mas eu estou aqui, tudo bem? Deixa eu só... Uma questão importante, né, que você disse que tem mais de 2 bilhões de muçulmanos no mundo, né? Tem mais muçulmanos no mundo que católicos, é sempre importante deixar bem claro isso, né? Também. Se todos os muçulmanos fossem, enfim, terroristas, não existia mais mundo. Eu adorei essa fala. Outra questão também importante é que a primeira pessoa, aí você me corrija, por favor, que ouviu as palavras do profeta foi Khadija, a esposa, né? E que se converteu, né? Depois Abu Bakr e até mesmo o Ali, né? Que na época morava com ele, mas foi uma mulher, né? Perfeito. Essa questão. Mas só para complementar aqui, desculpa atrapalhar, gente, sim, cortar a vez. Imagina, Saulo, super relevante, porque muitas vezes a gente também fala de emancipação humana, mas sempre considerando o nosso parâmetro do que é essa emancipação humana. A gente sempre fala de liberdade, mas sempre considerando o nosso parâmetro do que seria liberdade, sem considerar, né, essa prática da alteridade, do que é liberdade para o outro, né? Liberdade de usar a burca, a liberdade de, né, realizar o seu Ramadã, enfim. Pessoal, a gente está no adiantar da hora. Temos 2 perguntas aqui duas mãos levantadas, Júlio e Jorge, e mais uma questão no chat. Então, eu vou pedir a gentileza de os Júlios, depois o Jorge, fazerem a questão, se possível de uma forma bem sucinta, e eu também vou ler a pergunta que está aqui no chat. E aí, se possível, o Sheik responde essas últimas 3 de uma forma sucinta, só para não ficar sem resposta, mas para a gente também não estender muito mais, tá certo? Então, primeiro o Júlio, depois o Jorge. Oi. Gostei muito do que você falou, Sheik. Um leve complemento também, mas é que historicamente, na realidade, as batalhas que os árabes e muçulmanos travaram desde a Idade Média até aqui, foram, na grande maioria, batalhas de defesa e expansionistas, como todos os outros impérios e nações que existiam na região. Muitas dessas defesas contra os católicos que sistematicamente atacaram os árabes. Então, eu não acho que o Islã seja essencialmente violento na sua raiz. Quando ele nasceu quando durante sua existência ele, na verdade, mais se defendeu do que atacou ou conquistou outras nações por meio de violência. Historicamente, na verdade, o Islã conquistava mais por conhecimento, por ser adepto de ciências e faculdades, escolas. Muitas acho que chamam de colonização intelectual. É quando eles se instalam intelectualmente em lugares. Eu não sou muito versado na história da Península Arábica, mas o que eu sei é isso. Só complemento. E a pergunta que eu ia te fazer, Sheik Victor, como você se adaptou? Quais foram as adaptações do Islã que você teve que fazer vivendo no Brasil, da nossa época, na nossa realidade? Quais foram as adaptações que você precisou fazer para seguir o Islã aqui, para que fosse possível seguir o Islã aqui do Brasil,
dadas as limitações que a gente pode ter ou não ter. Olha, José, essa pergunta é boa e difícil, né? Porque você se adaptar no Brasil, porque a nossa... Brasil, como eu falo para você, eu sou brasileiro, né? Nascido aqui, criado aqui no Brasil. Então, na verdade, eu tive que me adaptar, né? Então, como eu falo para você, sempre não proíbe carne de porco, bebida, festa, eu digo festa assim como o pessoal vai para balada, essas coisas, isso não proíbe essas coisas. Então, você tem que se controlar, tem que se vigiar, né? Então, isso é difícil, não é fácil, não. Alguma coisa que você tem que fazer. Mas você vai se acostumando, a pessoa vai se acostumando, vai se adaptando, né? A pessoa vai se adaptando, né? Vai se acostumando, vai se recuperando, né? Eu, na verdade, quando saí daqui, era muito novo. Então, eu também já tinha hábitos. Mas isso é normal, a pessoa vai acostumando. O Islã, ele não manda a pessoa, por exemplo, a pessoa bebe, entra no Islã, bebe. É proibido no Islã. Mas não tem sentido uma pessoa, vou parar de beber agora. Ela tem que parar. Ela tem que fazer de acordo com aquilo que ela consiga. Interessante. Muito obrigado. Estou tentando parar, mas não consigo. Não, tem que fazer. Interessante, Sheik. Muito obrigado, viu? Já aproveito para te agradecer por todo esse encontro hoje. Muito obrigado mesmo. Foi muito bom. Eu que agradeço, viu? Jorge? Estão me ouvindo? Bom, também gostaria de agradecer ao Sheik imensamente, né? Foi um prazer. Tocou em temas sensíveis para os nossos dias, né? Principalmente estes últimos. E a minha pergunta é em relação ao nome Sheik, né? Porque a gente vê o pessoal lá nas Arábias andando de Ferrari, e o pessoal chama eles de Sheik. E aí, como faz? É um título social, é um título mais da área religiosa? Como faz para ganhar esse título? É mais em relação a esse nome Sheik. Eu tenho essa dúvida. Obrigado por tudo, viu? Que isso, eu que agradeço. A palavra Sheik, na verdade, é a palavra Sheikh em árabe. Sheikh em árabe quer dizer ancião. Geralmente, ancião é porque quem liderava uma tribo, os árabes são muito, até hoje, são tribalistas, né? Era uma pessoa de certa idade, e aquela que também tinha o conhecimento. Então, por isso chamava de Sheikh, entende? Fulano, Sheikh fulano. Então, aquele que tem o conhecimento. Até hoje, muito sábio, você vê Sheikh fulano, o cara sábio. Quem dirige a mesquita, na verdade, o nome não é Sheikh, é imam, de aimma, de líder. Por exemplo, lá em versículo no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala diz assim, quer dizer, fizemos dele imam líderes, guiados por nossas ordens, mais ou menos isso. Então, não sei se ficou clara a resposta. Assim. Muito obrigada, Sheik. Temos mais duas perguntas aqui no chat. Primeiro, o Ezequiel perguntou: esse meteorito que se encaixa na Kaaba tem relação ao pecado do homem? E a Késia perguntou sobre o casamento com pessoas de outras religiões, que sejam cristãs ou judias, se seria um julgo desigual. Ou a noção do pecado também ela traz. A primeira pergunta do Ezequiel é que sim, a pedra ela era branca e se escureceu, ela veio do paraíso, ela era branca, se escureceu de acordo com o pecado dos filhos de Adão, quer dizer, nós, né? Então, assim, essa pedra que está na cara, ela era inteira, depois foi quebrada. Quando pegaram ela uma vez, tiraram de Meca, teve uma revolta lá, sei lá, não me lembro. E foi quebrada. Mas ela hoje em dia está em 4 partes, se eu não me engano. A segunda pergunta é por que, né, do casamento, né? O casamento muçulmano pode casar com cristã e judia, são chamados adeptos do livro, que são povos monoteístas. Fora disso, não. Teve outra pergunta que ela fez? Não me lembro. Eu acredito que era isso. Seria pecado o casamento com outra pessoa, com uma pessoa de outra religião, ou essa questão do julgo desigual. Do jogo desigual?
Eu acho que é um conceito cristão, esse do julgo desigual, de um casamento interreligioso. Porque no Islã pode casar com judia ou cristã. Uhum. Entendeu? E assim. Ou seja, achei que pode se casar com pessoas de religiões abraâmicas, é isso? Isso, perfeito. Gente, nós já chegamos, né, no nosso teto e eu acredito que todas as pessoas que tiveram suas perguntas conseguiram, né, conhecer um pouquinho mais sobre o Islã e eu acredito que essa conversa foi muito importante porque para além dos conceitos que nos interessam, para além dos conhecimentos históricos, é sempre muito importante e nos sensibiliza de um outro modo ouvir, né, a pessoa falando da sua realidade religiosa, humanizar cada vez mais as diferenças. Eu acho que esse contato e essa aproximação, por vezes, é até mais importante do que a gente ficar lendo 10 artigos, né? Porque isso nos toca, isso nos abre, né, uma perspectiva de uma forma sensível que é como eu acredito que a gente precisa construir ciência e debate científico, né, e debate social e político, a fins, né, de promover uma luta contra a intolerância religiosa, né, por uma sociedade diversa, pautada no respeito pelo outro e na diversidade. Então, eu acredito que foi muito frutífero, né, o nosso encontro. Agradeço novamente ao Sheik, inclusive já falei aqui para o Saulo que eu fiquei muito feliz em ouvir o Sheik, que quero convidá-lo também para participar de algum encontro nosso, né? A gente participa aqui da Comissão de Igualdade Racial de Maringá, e a gente também participa do Conselho, né, de Promoção da Igualdade Racial, e eu acredito que seja muito importante também essa aproximação com a comunidade, né, de vocês, para a gente estar pautando mesmo, né, essas questões como o Sheik trouxe, de uma intolerância religiosa partindo de, né, uma instituição pública. Eu acho até que eu sei quem é, pelo que ele falou, né, da Secretaria da Mulher. Mas, enfim, então, eu agradeço demais. Sheik, Saulo tá com a mão levantada, quer fazer uma fala? Eu queria tirar uma foto só, porque a gente sempre fazia essas fotos. Eu vou voltar com essa nossa tradição e dizer também ao Sheik Vitor que o Sheik Vitor, eu tenho uma história muito bacana com ele, porque em 2018 o Sheik ele abriu a mesquita para os meus alunos do 7º ano de um colégio aqui de Maringá, e ele foi maravilhoso conosco. Os alunos até hoje lembram disso, porque a partir dali construímos uma amizade. Sempre que eu posso levar os meus alunos, eu levo. Antes da pandemia, né, Sheik, depois foi mais difícil, e muita gente depois também. Brenda, uma aluna minha, que hoje é tutora aqui na faculdade também, vocês devem conhecer Brenda, também fez um documentário com o Sheik. O Sheik Vitor, ele é uma pessoa muito abençoada por Deus, um querido, e eu agradeço demais. Eu não sei, eu chamei de novo porque eu sei que é sucesso, sabe? Então, é por isso que eu convidei de novo, porque eu falei assim, não, gente, eu preciso convidar o Sheik Vitor novamente, porque agora nós temos pessoas novas, né, aqui no nosso grupo, porque, Sheik, aqui tem gente do Brasil inteiro. Nós temos aqui pessoas do Rio de Janeiro, temos aqui pessoas, a sua terra natal, né? Temos aqui pessoas de São Paulo, interior de São Paulo, da capital. Temos aqui gente da Bahia, temos aqui gente de Natal, e temos aqui a minha filha que está com mão no olho, Santa Catarina, olha só, aí chegou as duas agora. Então é isso, gente. Então agradeço muito. Agradeço o Jorge Silva. O Jorge, eu acho que o Jorge, inclusive, é lá acho que do mesmo bairro, né, Jorge? Lá do Sheik Vitor, não é? Da primeira vez que o professor falou sobre a questão da aula, né? É Anchieta, né, Sheik?
Como é que foi, rapaz? Pois Você é, está em segundo... Anchieta agora ou está em Maringá? Não, estou em Anchieta, no Rio. Está em Anchieta? É. Ah, rapaz, como é que pode? Manda um abraço pro pessoal de Anchieta, hein? Cuidado, hein? Eu sei. Eu gosto de estar bravo. Podemos tirar uma foto, então? Quem puder abrir o microfone, abrir as câmeras, aí a gente faz essa foto, pode ser? Olha o Jason bonitão aí, hein, Jason? Que fundo legal. Pessoal, só para reforçar que eu coloquei o nome das pessoas aqui para nossa lista de presença, todas que foram colocando, algumas que não colocaram, mas que o nome está certinho no chat. Se faltou alguém, é só mencionar aqui para a gente incluir, tá certo? Todos que iam ligar, ter a coragem de ligar a sua câmera, já o fizeram. Vamos lá então, gente. Opa, peraí. Vamos. Eu só vou esperar baixar aqui as notificações. 1, 2, 3. E já. Aí, gente, é isso. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado vocês. mesmo, foi Muito incrível. obrigado, professor, muito obrigado. E... Bota a foto no grupo, professor Saulo. Coloco sim. Pode deixar. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Obrigado de novo, Sheik. Ah, que isso. Sheik Vitor, muito obrigado, querido. Boa Obrigado. noite, querido pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Sheik. Uma alegria te ouvir. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Laís, você parou de gravar? Ainda não. Vou parar agora. Tá. Laís, querida, muito obrigado, viu? Você